Palpite do futebol para o dia 28/11 de 2021, domingo. Seguimos com a programação dos jogos das ligas europeias. Antes de começar a nossa sessão de palpites, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e ativar as notificações para sempre receberem nossos palpites. Aproveitem e compartilhem nosso vídeo para os amigos que gostam de futebol. Muito boa sorte e vamos aos palpites. O nosso primeiro jogo entre Burnley versus Tottenham, acreditamos em um jogo movimentado com 2 gols ou mais, ou seja, acima de 1,5. O Burnley luta para fugir da zona de rebaixamento. Nesse momento ocupa a 18ª posição, empatou 3, ganhou 1 e perdeu apenas 1 na Premier League. Marcou 9 gols nesses 5 jogos. O seu adversário, o Tottenham, está na 7ª posição, muito abaixo do esperado. Apesar da mudança no comando técnico, o time não apresenta uma melhora significativa. Vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Acreditamos em um jogo com 2 gols ou mais. Nesse próximo jogo entre Leicester versus Watford, acreditamos em um jogo acima de 2,5, ou seja, com 3 gols ou mais. Duas equipes próximas na tabela de classificação, mostrando grandes fragilidades defensivas com ataques regulares. Ocupando a mesma faixa de classificação na tabela, um ocupa a 13ª colocação com 15 pontos, no caso o Leicester, e o Watford ocupa a 16ª posição com 13 pontos. Por isso acreditamos em um jogo bem movimentado com 3 gols ou mais. Manchester City vs West Ham. Nosso palpite para esse jogo é no ambas marcam. Um jogo bastante equilibrado com a 3ª e a 4ª equipe na tabela de classificação. O Manchester City ocupa a 3ª posição com 26 pontos, enquanto o West Ham ocupa a 4ª posição com 23 pontos. Ambas equipes com ataques bastante regulares que sempre estão marcando. Defesas que sabem se defender. O City tem 25 gols marcados e apenas 6 gols sofridos, enquanto o West Ham marcou 23 gols e tomou 14. Defesas bastante sólidas em um jogo bastante equilibrado das equipes até o momento classificadas para a Champions de 2022. Esperamos um jogo bem movimentado com ambas equipes marcando. Esse quarto palpite é para o jogo entre Milan vs Sassuolo. Acreditamos em um jogo acima de 2,5, ou seja, um jogo com 3 gols ou mais. O Milan nesse momento ostenta a 2ª colocação do campeonato italiano com 32 gols, marcou 29, sofreu 15, tem um ataque bastante regular e uma defesa equilibrada. O Milan irá enfrentar o Sassuolo, a 13ª colocada no campeonato italiano com 15 pontos. O Sassuolo marcou 19 gols e tomou 20. Nesse campeonato tem uma defesa bem vazada, por isso acreditamos em um jogo com bastante gols. Nesse jogo entre Espanyol vs Real Sociedad, acreditamos em ambas equipes marcando. O Espanyol vs Real Sociedad. Nesse jogo entre a 11ª colocada e a 2ª colocada, acreditamos em um jogo com ambas as equipes marcando. O Espanyol tem 17 pontos e tomou 14 gols, enquanto marcou apenas 14, mas pelo fator casa, onde a equipe sempre está marcando e ganhou 4 e empatou 1 nos últimos 5 jogos em seus domínios, um desempenho bastante admirável em sua casa. O Real Sociedade está na 2ª posição do campeonato espanhol. Faz uma campanha excelente nesse campeonato, acumula 29 pontos, marcou 19 gols e tomou apenas 10. Uma campanha para ser lembrada. Pelo fato de jogar fora de casa contra uma equipe que faz uma campanha bastante admirável em seus domínios, em um recorte recente, vamos apostar em ambas as equipes marcando. Provavelmente vai ser um jogo bastante corrido e intenso. Nosso quinto palpite desse dia é para o jogo entre Chelsea vs Manchester United. Acreditamos que ambas equipes irão marcar.
Apesar do Manchester fazer uma péssima campanha e ocupar apenas a oitava colocação no campeonato inglês, acreditamos que as equipes vão conseguir infiltrar a defesa do Chelsea. Uma defesa bastante consistente que tomou apenas 4 gols no campeonato. Apesar do seu mau desempenho, a equipe sempre está marcando seus gols. Até o momento marcou 20 gols em 12 jogos. Dois ataques com bastantes qualidades e nomes. Em desempenho, apesar do Manchester não mostrar em campo, os números mostram ao contrário. O Chelsea lidera a competição com bastante consistência, só perdeu um jogo até aqui e nesse jogo vai jogar em seus domínios. Não terá motivos para se defender e buscará a vitória a todo custo. Acreditamos em um jogo bem movimentado onde ambas as equipes irão marcar. Cadiz versus Atlético de Madrid. Apostamos em um jogo com 2 gols ou mais, ou seja, acima de 1,5. O Cadiz ocupa a 17ª posição, mas pelo fato de jogar em seus domínios, acreditamos que irá dificultar a vida do Atlético de Madrid. O Atlético, por sua vez, faz uma campanha até interessante no momento. Ocupa a 4ª posição com 26 pontos, mas nos últimos jogos é uma equipe bastante consistente, com 2 derrotas, 2 empates e 2 vitórias, um time que auxilia bastante no campeonato. Por isso acreditamos em um jogo com os 2 gols ou mais. Nosso último jogo para esse dia 28 de 11 de 2021 é o jogo entre Real Madrid versus Sevilha. Acreditamos que será um jogo de 3 gols ou mais, ou seja, acima de 2,5. Um jogo disputado entre o primeiro colocado do campeonato espanhol e o terceiro colocado do campeonato. O Real Madrid ocupa a primeira posição com 30 pontos, marcou 32 gols, sofreu 14 e tem uma defesa bastante consistente e um ataque que marca muito gols. O Sevilha, por sua vez, tem 28 pontos e ocupa a terceira colocação do campeonato. Marcou 23 gols e sofreu apenas 9 gols. Uma excelente defesa e um ataque regular. Por isso acreditamos em um jogo bastante movimentado com 3 gols ou mais. Então pessoal, esses foram os nossos palpites para esse dia 28 de 11 de 2021. Se possível, se inscreva no canal, dá um like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com os amigos. Obrigado e uma boa sorte.